Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um domingo de desenho. Eu quero começar esse domingo primeiro falando que nas últimas 3 semanas, eu acho, 3 ou 4 semanas, faz um tempinho que eu não apareço por aqui no domingo. Na verdade, os vídeos estavam gravados e eu estava sem tempo de editar, então por isso que teve todo esse atraso, né? E o nosso desenho dessa semana tem o tema de Halloween, o tema de outubro, tá? Esse vídeo está sendo gravado em outubro. E a gente vai aprender a desenhar abóboras e um morceguinho muito fofinho. Eu amo Halloween, é a época do ano e o tema que eu mais gosto de desenhar. Inclusive eu já pensei várias vezes em adotar esse estilo durante todo o ano, né? Assim, já ponderei várias vezes e continuo ponderando, para ser bem sincera, porque é quando eu sinto que eu coloco minha alma no desenho mais do que em outros temas, sabe? Então hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. A gente vai começar desenhando abóboras e, principalmente, se você já fez desenhos de abóboras em Halloweens anteriormente, eu vou te mostrar como girar o ângulo da abóbora, para você poder fazer desenhos de abóboras, né? Poder fazer desenhos em ângulos diferentes e com aparências diferentes, resultados diferentes do que você já fez anteriormente. Se essa é a sua primeira vez desenhando abóbora, né? Sinta-se à vontade para desenhar a frontal e para experimentar as outras formas que eu vou mostrar aqui. Já o morceguinho, ele é fruto da influência, né, da inspiração, na verdade, de um livro infantil que eu tenho chamado A Casa Mal-Assombrada. E na capa logo tem esse morceguinho que a gente vai desenhar, certo? Mas a gente vai fazer algumas modificações, né? De fato, uma inspiração, não é uma cópia, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do tutorial de hoje. E já tô com o próximo tutorial do próximo domingo gravado. Espero muito, muito mesmo conseguir terminar de editar para poder colocar tudo em dia. Vamos lá pro tutorial. A gente vai começar pelas abóboras, certo? E eu vou começar desenhando círculos para a gente entender como que a gente vai girar essas abóboras. A primeira coisa é entender que todo círculo tem um eixo, que é essa linha na vertical, ou na diagonal, ou na horizontal. É para onde o círculo está virado, certo? A segunda coisa é colocar essas linhas curvas de volumetria na direção do eixo, certo? Então, eu estou fazendo esses 4 círculos em direções diferentes para a gente poder entender tanto direção como profundidade dos círculos. Em seguida, a gente vai começar a pensar aqui a nossa abóbora, tá? Você vai começar desenhando um círculo e fazendo essa elipse, que é essa forma que parece uma minhoquinha, tá? Você bota essa elipse frontal e depois metade dessas elipses do lado, certo? Tanto esquerdo como direito. E daí a gente vai ter uma ideia de abóbora frontal, tá? Bem frontal mesmo e bem na altura do olhar do observador, porque a gente também não vê o talo dessa abóbora. Em seguida, a gente vai fazer agora, ó, essa abóbora vem do talinho, de onde sai ali a folhinha, certo? Então, ó, já vou colocar aqui nessa parte de cima o talo para a gente ver, e a partir do talo que a gente vai desenhar a forma elíptica inicial da abóbora anterior, certo? Juntamente com as laterais, as meias elipses, e daí a gente vai ter que colocar também uma pontinha ali atrás, tá? Linhas curvas ali atrás. Da parte de trás que a gente não tá vendo por inteiro, mas que a gente vê uma parte, já que ela tá um pouquinho, a gente tá vendo ela um pouquinho mais de cima. E aí eu tô cobrindo agora aqui com esse marcador pra gente poder ver tudo direitinho, certo? Porque de repente, com todas as linhas que eu tô fazendo, não dê para ver tudo claramente, assim, o resultado final.
Agora a gente vai ver uma abóbora de lado assim, né, no eixo da vertical, certo? E aí eu tô começando, ó, colocando a volumetria e já começo a desenhar o talo. O procedimento agora, gente, é o mesmo, assim, não vai ter muito mistério, tá? Você desenha ali as bandinhas, certo? E, se necessário, você desenha alguma coisa ali atrás. Novamente, ó, mostrando aí o talinho, ou seja, ela está sendo vista de cima, tá? E a abóbora em si tá de lado. Por que que ela está sendo vista de cima? Porque eu consigo ver uma parte do talo. Significa que ela está um pouco abaixo do meu olhar como observadora. Agora a gente vai fazer uma abóbora vista de cima, totalmente de cima. Como, por exemplo, você está andando no jardim, vai colher a abóbora e ela está sendo vista de cima, tá certo? Então eu comecei fazendo um círculo, depois fiz outro círculo ali para representar o espaço onde a gente vai colocar o talo. Estou fazendo aí as divisórias, mas elas precisam ser um pouco mais próximas, certo? Você nota que eu desenho gominho por gominho, ou seja, parte por parte dessa abóbora. Eu não faço, por exemplo, pego esse círculo e saio dividindo, tá? Então, assim, em cima do círculo você vai modelar. E, gente, uma coisa que eu gosto de comentar, né, é que a diferença do desenho da abóbora pro alho é só mesmo o tamanho, porque de resto a lógica é meio que a mesma, tá? No alho, você, por exemplo, na abóbora a gente tem esses gominhos, essas partes separadinhas, um pouquinho mais elípticas, mas se você tivesse desenhando um alho, por exemplo, você teria partes elípticas parecidas, talvez um pouco maiores, mas você pode aplicar essa mesma lógica que a gente está utilizando aqui para girar, né? E às vezes até mesmo o formato que a gente está treinando com outros legumes, outros vegetais, outras frutas, certo? Então, assim, fica essa dica. E agora a gente vai passar para outras abóboras. A gente vai fazer aí mais uma abóbora, certo? Em outro ângulo, do mesmo jeito que eu fiz na diagonal, né? Puxada para a direita e para cima, eu vou fazer puxada para a esquerda e para cima, certo? Então, a mesma lógica que a gente já vem trabalhando, faz o talo e puxa a partir do talo ali as partes elípticas, certo? A elipse, eu não sei se você lembra, é uma forma que a gente vê na geometria, no colégio. É como se fosse esse círculo achatadinho, tá? Um círculo em outros ângulos. Pronto, então a gente terminou de fazer esse nosso treino de abóboras. Agora a gente vai passar para o nosso morceguinho, certo? Colocando aí, arrumando nossos papéis. E, gente, nosso morcego, ele vai ser inspirado no morcego que tem na capa do livro A Casa Mal Assombrada, certo? Eu achei bem fofinho esse morcego da capa desse livro, né? Que ele é peludinho, né? Ele é bem cartunesco, tá? Então eu decidi escolher esse morcego desse livro, mas ele não vai ser igual. Então a gente vai começar pela estrutura, desenhando a elipse, certo? Um pouquinho mais gordinha. O pescoço, você vê que é só assim, um filetinho que eu fiz ali de pescoço, mas que faz a diferença.
e a cabeça redonda, encaixada no pescoço. A gente já pode colocar as orelhas também e fazer esse traço triangular das asas. Você vê que desenhar o morceguinho, né, não é difícil, não tem nada demais, certo? Você só tem que acertar a altura, para não ficar, por exemplo, uma asa mais alta que a outra. Depois que você fazer o formato triangular, você vai fazer, ó, essas linhas curvas, certo? E fechar com outras linhas curvas. Super fácil de fazer essa asa do morcego, certo? Agora a gente vai fazer as patinhas. Foi uma das coisas que eu achei linda nesse morceguinho, é porque ele tem essas patinhas, né? Geralmente a gente não desenha patinhas nos morcegos, pelo menos eu não vejo tanto, certo? E aí, terminado, você pode fazer o rosto dele de várias maneiras, certo? Você pode fazer cartoon. Eu fiz com os olhos bem pequenininhos, assim, 2 pontinhos, mas no livro são olhos assim arredondados. Então, você pode fazer o olho do jeito que você quiser. Mesma coisa a boca, certo? Com os dentinhos de vampirinho, certo? Você não precisa, por exemplo, fazer exatamente igual ao que está lá no livro. Então, revisando aqui, a gente tem esse formato elíptico, arredondado. Você também pode, como alternativa, fazer esse formato elíptico com uma ponta, que é o formato, digamos assim, tradicional, né, do morcego. Geralmente eu vejo mais com essa pontinha embaixo. E agora a gente, tô organizando aqui para a gente começar a fazer o nosso desenho, certo? Final aqui, o desenho com a pintura. Você vê também o processo de pintura, que vai ser com a aquarela, esse estojinho, essa pastilha da Winsor & Newton que tá aí do lado. Então, eu vou começar pela abóbora, certo? Fazendo ela bem central, não tão grande. Bem do jeito que a gente treinou, talvez um pouquinho mais caprichado, já que essa abóbora ela vai ser finalizada. E aí a minha gatinha aparecendo, vou deixar ela passar. E é isso, gente, ter gato. Os gatos, eles gostam das coisas. Quando a gente não tá dando atenção para eles, eles querem atenção, né? Eles vêm e ficam próximos da gente. Então, vou deixar ela aí, deitadinha no canto dela, tirar essa vela, porque ela tem um rabo peludo, tá? Para ela não se queimar. E aí, a gente vai continuar aqui o nosso processo. Pronto, reorganizado agora nossa mesa. Depois eu mostro para vocês ela. O nome dela é Paula Júnior, tá, gente? E ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa água no fundo, certo? Deixar o fundo úmido para a gente poder trabalhar uma moldura com o nanquim. Eu só não estou passando aqui na abóbora, mas de resto pode passar água. Estou usando aí o pincel quadrado, grande. E agora eu vou pegar o nanquim. E como o fundo tá úmido, eu só vou precisar encostar a ponta do meu pincel no fundo, nos cantos onde eu quero que o nanquim se espalhe, tá? Para ele se espalhar e criar a nossa moldura. Então, vamos lá, ó. Aqui no canto, e é lindo, né? O nanquim se espalhando assim, é muito bonito. Como diriam minhas alunas mais novas, né? Crianças e juvenis, é satisfatório. Tá? Então, ó, a própria água, o fundo úmido faz com que esse nanquim se espalhe
e vá criando aí uma moldura bem orgânica, certo? A gente vai esperar secar um pouquinho esse fundo, porque apesar da gente não ter pintado a abóbora, mas como eu passei em volta a água das linhas, certo? Se você não espera um pouquinho, se você não verifica se tá sequinho, aí corre o risco de escorrer um pouco de tinta, tá? Então verifica aí se perto da abóbora tá sequinho. E como eu não tenho laranja, eu vou usar a sobreposição dos tons. Vou começar colocando o amarelo, certo? E depois vou pegar o vermelho e pintar por cima do amarelo. E aí a gente vai conseguir um tom de laranja. Então, espalhando, certo? O vermelho, você nota que eu não pego uma camada muito espessa de vermelho, assim, uma quantidade muito grande de vermelho, porque eu quero justamente, né, que ele fique um pouco mais translúcido para que juntando com o amarelo que já está depositado no papel, né, ele fique laranja, certo? E essa é uma opção caso você esteja utilizando o estojo de pastilha, né, trabalhar com a sobreposição. Caso você esteja usando o estojo de bisnaga, você pode só misturar mesmo o amarelo com o vermelho, ou então com o magenta, que já vai dar laranja. Você nota também, ó, que eu estou pintando aí parte por parte da abóbora. E principalmente nas extremidades, entre, né, um espaço e outro, um gominho e outro, eu vou deixando mais marcado, ou mais avermelhado, mais alaranjado, ou então eu vou deixando um espaço para o amarelo, né, ficar mais destacado, que é justamente para não se misturar tudo e a gente perder a sensação de separação entre as partes da abóbora, certo? Agora, aí em cima, eu vou usar um verde oliva, um verde mais clarinho, tá? E ele é oliva. E vou utilizar também um pouquinho de azul para escurecer algumas partes e deixar esse verde um pouquinho mais interessante. Novamente, trabalhando aí com a ideia de sobreposição, com a ideia de translucidade, ou seja, de transparência da aquarela, certo? Você nota que eu estou usando também um pincel aquabrush, aqueles pincéis que a gente enche com água, tá? E a minha escolha desse pincel foi mais pela ponta. O tamanho da ponta desse pincel, ele é um tamanho médio. E aí ele me facilitou para pintar cada parte dessa abóbora e poder fazer esses detalhes das folhinhas, certo? As folhinhas, eu faço elas em formato de coração. E eu sempre gosto de ter também ali, ó, uma partezinha de cipó, assim, mais enroladinha, certo? É típico, né, aí da folhagem das abóboras. E aí eu vou aproveitar, ó, eu tô achando que tudo ainda tá um pouco pelado, apesar de ter feito a moldura com nanquim preta, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesma ideia aí da folhagem da abóbora, certo? E vou complementar a moldura, certo? Com a folhagem. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho em algumas partes para deixar um pouco mais sombreado, um pouco mais alaranjado alguns dos gominhos da nossa abóbora. Certo? Mas daí agora, ó, tô achando que ainda tá tudo muito pelado, ela tá muito flutuante aí no centro. Então eu vou fazer aqui esse caminhozinho, ó, essa planta, essa vegetação bem retorcida, né? Que também combina com o tema do Halloween,
A gente está em outubro e, como eu falei para vocês, né, eu amo fazer desenhos com essa temática de Halloween. Então, fazendo aí tudo bem retorcidinho, tudo bem sinuoso. Qualquer coisa você faz novamente, né, esses galinhos mais retorcidos, dobradinhos, em formato de mola. E as folhinhas em formato de coração. Como eu vou fazer muitas, eu vou dar uma acelerada no nosso vídeo. Eu acho que a partir dessa primeira já deu para ter uma ideia, certo? Mas eu vou dar uma leve acelerada para que não fique chato, né? Assim, já que o processo é repetitivo. Essa parte que a gente está fazendo, ela seria a parte da composição do desenho, certo? Eu terminei de fazer a abóbora, que é o tema principal, coloquei a moldura em nanquim e ainda fiquei com a sensação de muito espaço em branco, muito espaço vazio, e senti a necessidade de preencher com mais algum elemento para poder fechar a composição, certo? Então, a gente tem a respiração do olho aí no fundo, muito espaço em branco. A gente tem o elemento da moldura, mas a gente também vai ter, né, esse elemento decorativo retorcidinho e que no final das contas somou bastante, né? Assim, eu nem tinha pensado em colocar esse elemento da plantação, dos vegetais. Gente, socorro! Das folhinhas, né, dos galinhos retorcidos. Mas no final das contas acabou que se somou bastante. A gente vai passar agora para o morcego. O morcego, como eu falei para vocês, foi baseado aqui nesse livro da Casa Mal Assombrada. Infelizmente não pegou muito aí o livro, mas mesmo assim, ó, o trechinho que dá para ver, a gente consegue perceber que é uma ilustração muito fofa, uma ilustração infantil, certo? Mostrando aqui novamente. E agora a gente vai passar para o desenho do morcego, que a gente também já treinou. Eu vou usar esse lápis de grafite vermelho. Ele é um lápis grafite, ele não é um lápis de cor, certo? Ele apaga. E vou fazer bem clarinho, ó. De repente nem vai dar pra ver tanto o rascunho, porque com o grafite vermelho acaba ficando tudo bem clarinho. Aqui a elipse que a gente treinou do nosso morcego. Cabeça, pescoço, orelhas. Vou acelerar um pouquinho novamente, porque a gente já viu como que desenha um morcego, certo? Fazer as asas. Primeiramente, eu fiz uma curvinha para baixo e estou fazendo agora para cima, um pouquinho diferente do que a gente treinou, mas fica aí com uma alternativa de formato de asa diferente, tá? Essas besteirinhas no formato, né? Se é mais triangular, se tem alguma curva, se não tem, fazem a diferença no resultado final. Os pezinhos. E esses pezinhos, né? Ele tá vestindo uma meia, que no livro é branco com vermelho. E daí eu vou modificar essa cor para ficar mais na temática do Halloween, na hora da colorização. Fazendo aí o nariz e os olhos.
os dentes também. Os olhos eu acho que eu vou deixar para fazer quando eu terminar tudo. Porque como o pelo dele é cinza, meio escuro, o que vai acontecer é que se eu botar os olhos agora, quando eu pintar, esses olhos eles não vão aparecer de qualquer jeito. E como eu decidi fazer os olhos só os pontinhos, não tem problema eu não fazer a marcação do olho. Agora eu vou começar o processo de colorização, ó, umedecendo essa parte do corpinho, da cabeça, do morcego, das asas, certo? Ou seja, vamos trabalhar molhado no molhado. Quando eu falo umedecer, não precisa encharcar, certo? É realmente só deixar úmido. E aí eu vou fazer pontinhos, certo, gente? O que eu achei mais bonitinho nesse morceguinho é que ele é cabeludinho, né? Ele tem esse cabelinho enrolado no corpo dele, no rosto dele. Então, esse cabelinho enrolado, o que eu vou fazer? Vou fazer pontinhos. Essa primeira camada de pontinhos, ó, é mais clarinha. Eu tô usando aí o Gris de Pain, tá? Então, ela é mais clarinha, ou seja, um pouco mais diluído. E conforme a gente for terminando de construir aí os pontinhos, a gente vai fazendo outras camadas, escurecendo cada vez mais, escurecendo gradualmente, certo? Isso vai garantir que alguns cantos fiquem mais claros, outros mais escuros, que esses pontinhos eles não se percam. E note também que há um espaço de respiração entre esses pontinhos. Nem eles podem ser muito separados, nem eles podem ser muito juntos. Mesma coisa eu vou fazer no rosto, certo? Novamente vou acelerar um pouquinho. Mas esse pouquinho que eu tô acelerando, ele não é o suficiente para você perder os detalhes do processo. E agora, ó, pegando aí também o gris depende, ele é um cinza bem escuro, tá, gente? Um cinza frio. Ele não chega a ser preto. Se você não tiver essa cor, você pode fazer com preto. Mas se você tiver esse gris, ou seja, esse cinza, ele é um charme. E aí eu vou preenchendo as asas, espaço por espaço. O segredo aqui é você resistir à tentação de pintar como um espaço só. Por exemplo, a asa, pintar ela de uma vez toda. Não, ela não tem 3 divisões, então você vai pintar essas 3 divisões. E novamente, ó, assim como na abóbora, entre as divisões nas asas, para não se perder, para não ficar uma massa de tinta, você pode deixar um espacinho, um filetinho, bem fininho, em branco, para a gente poder ver essas divisórias. Eu vou aproveitar que já deu mais uma secada e vou fazer novos pontinhos aqui no meu morceguinho. Limpar bem agora o pincel. Pegar o amarelo para fazer a base da meia. E o vermelho eu vou usar para fazer as marcações dessa meia. Vou usar um pouquinho também do vermelho, ó, bem diluídozinho para ele ficar rosinha no nariz e dentro da orelhinha. Vou pegar um pouquinho de nanquim, que o nanquim é preto, realmente bem escuro, né? Então, vou pegar um pouquinho de nanquim para fazer o olhinho, ó, só os pontinhos, pegando aí um pincel mais fino. Corrigir aqui, ó, que deu uma manchada,
Trago o pincel com um pouquinho de água, espalho, dou uma secada com o dedo e posteriormente, quando secar essa água que eu coloquei aí, certo? Eu vou colocar um pouquinho mais de gris. Por que posteriormente? Para não ter perigo de eu colocar agora e o gris vazar novamente para o fundo. Ó, fazendo as divisões aí na meia com o vermelho. Ó, já vou tocando com o dedo para ir secando ali em volta, para poder trazer um pouco mais de gris. E você pode fazer essa correção o tanto que for necessário. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial de Halloween com essa temática, né? O morceguinho, a abóbora. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.